Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Caminhos da Responsabilidade do COPIC, o Conselho Português de Igrejas Cristãs. Hoje temos connosco em estúdio duas pastoras, a pastora Miriam Lopes, da Igreja Presbiteriana, e a pastora Patrícia Marques, da Igreja Metodista. E com ela vamos abordar duas questões. Em primeiro lugar, o Dia das Mães, uma particularidade do mundo protestante em termos de data, e a questão da formação teológica no contexto da Igreja. Pastora Miriam, pastora Patrícia, obrigado pela vossa disponibilidade para estarem presentes. E vamos ao primeiro tema, porque é um tema muito particular, porque mesmo no contexto das nossas igrejas, e porque hoje vamos recebendo muitas pessoas que são oriundas de diversos locais, diversas latitudes, há sempre aquela confusão. Em Portugal, o Dia da Mãe é no primeiro domingo de maio. Mas nas igrejas de tradição protestante, o Dia da Mãe é no segundo domingo de maio. A minha pergunta é, porquê? A razão porque penso que ficou estabelecido o segundo domingo de maio tem que ver com o facto de que, na verdade, esta celebração da mãe é já uma celebração pré-cristã. E o primeiro domingo de maio muitas vezes calha próximo do 1º de maio. E o 1º de maio era uma celebração antiga, muito antiga, do princípio do verão, nos calendários antigos. E do tempo em que se celebra a mãe, a maternidade, a fertilidade e aquilo que o verão vai trazer e a primavera vai trazer em termos de produtividade da terra. E foi estabelecido o segundo domingo de maio a partir de uma celebração criada por uma jovem que quis evocar a sua falecida mãe, que foi uma ativista em prol do próximo e dos outros e também das mães trabalhadoras, para celebrar e enfatizar o papel da mãe e da maternidade, portanto, no princípio do século XX. E essa celebração que essa jovem promoveu disseminou-se e até que foi estabelecido como um feriado nos Estados Unidos. Isto foi nos Estados Unidos, num feriado nos Estados Unidos, sendo o segundo domingo de maio, para que não calhasse no primeiro, onde já havia as celebrações do 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador, mas antes também já era uma celebração até pré-cristã. E então ficou um pouquinho. Vale ressaltar que essa mãe, Anne Jarvis, ela começou a fazer um clube das mães para cuidar das crianças e cuidar dessas mães que tinham um cuidado em geral, não só com seus filhos. E também por causa da guerra, da recessão, né, nós estamos a falar. Essa Anne Jarvis era metodista, era membro da Igreja Episcopal Metodista, e ela então tem esse cuidado para com todas as mães, como já te falaste, é ativista. Sim. Então tinha várias responsabilidades. Pois sim. Exato. E então ficou estabelecido na tradição que veio da evocação o segundo domingo de maio em todos os países que aderiram a essa tradição. Claro. E que estabeleceram essa tradição. Na Inglaterra até não era nessa data. Na Inglaterra, o Mothering Day era o tempo do 4º domingo da Quaresma, em que os trabalhadores tinham permissão de folga e iam ter com as suas mães, as suas terras de origem, e celebravam na igreja a igreja como sendo a mãe. Claro. A igreja como sendo até a mãe. Porque em Portugal o Dia da Mãe já foi, se não estou em erro, em dezembro. 8 de dezembro. Sim. E depois passou para o final do mês de maio. E depois então finalmente acabou por estabelecer-se no dia 1 de maio. No 1º domingo de maio. No 1º domingo de maio, exatamente. E isso tem muito a ver, no contexto particularmente português, com a questão de Maria. Até porque maio é, na tradição católica, o mês de Maria, mas na tradição protestante, de facto, não há essa associação direta à pessoa de Maria. A questão em cima da mesa é as mães, a realidade da maternidade no contexto da família. É o Dia das Mães e não o Dia da Mãe. O Dia das Mães. Um dia separado para todas as mães. Todas as mães. E todas as figuras maternas. Às vezes a pessoa não é criada pela sua mãe natural, pode ser uma avó, uma madrinha, a figura materna que marca a nossa vida e também é uma forma de enfatizar
o serviço, não é? A dedicação que as mães têm para com os seus filhos. E hoje em dia essa evocação e essa enfatização nunca é demais, porque se no tempo da Ana Jarvis a mãe merecia também uma evocação como sendo, por vezes, o amor mais próximo do amor de Deus que nos é revelado na Terra. Hoje em dia as mães, como sempre tiveram as suas funções de trabalhadoras e mães e a sua divisão entre casa e trabalho, hoje em dia talvez essa ênfase precisa ainda mais ser feita, nomeadamente dentro da igreja, para que também se promova esse gosto, não é? Porque hoje em dia cada vez menos se tem filhos e cada vez mais se adia ter filhos, para que essa função seja realmente valorizada também na igreja. Nós não desvalorizamos, claro, Maria, como um exemplo de mãe, um exemplo de dedicação, mas né, nós não entendemos que o dia da mãe, como nós falamos aqui, é o dia das mães, e não especialmente esse dia que é dedicado a Maria, como a nossa igreja irmã, a Igreja Católica, o faz. Não é? Esta evocação, então, no segundo domingo de maio, é um tempo para celebrar, no fundo, a família. A família, porque, no fundo, é no seio porque da família. Não se pode falar de mãe sem falar de família. Sem falar de família. É a mãe, é o pai, é os irmãos, é os avós, é toda essa... Às vezes até os professores, aqueles que nos marcam na vida e que também têm uma função de educação. E essa também é aquilo que está subjacente à festa das mães, porque são elas que nos dão os primeiros passos na educação, como pessoas, com valores humanos, com valores éticos. Pastora Patrícia, há alguma especificidade, por exemplo, da celebração do Dia da Mãe? Claro que variará de igreja para igreja, mas há algum contorno especial da celebração, por exemplo, no Dia das Mães, na festa da família? Sim, há um preparo, há um desejo. E o interessante é que nesse dia estão presentes aqueles filhos que muitas vezes não vão à igreja, mas as suas mães continuam a ir todos os domingos. E esse dia, então, é separado especialmente. Não deveria ser, deveria continuar a ir, claro. Mas é nesse dia que a família, então, se reúne para prestar essa homenagem. E na ordem do nosso culto, na própria liturgia, temos lá pessoas que, antecipadamente ou não, querem prestar sua homenagem, querem estar juntos, sentados à mesa, sentados no banco junto com sua família. E há, então, esse preparo, esse carinho, essa dedicação e até uma oração também que nós costumamos já chamar as mães à frente. E nós vemos que as mulheres, não só as mães, na sua maioria, são as grandes participações temos das mulheres. Então, há esse olhar. E há um envolvimento das crianças em particular. Sim, as crianças. E há também sempre um gesto de oferecer uma flor à mãe. Essa e é uma por isso tradição. há sempre flores na igreja. Por vezes as flores são de qualquer cor, mas por vezes as pessoas preferem pegar numa flor branca que evoca as mães já falecidas. Exatamente. Por acaso a flor que primeiramente foi trazida como evocação pela Ana Jarvis, que começou a tradição, era o cravo. O cravo, que era a flor preferida da mãe. Cravo. Mas pode ser rosas, podem ser flores do campo, muitas vezes é simplesmente um gesto de carinho. E esse cravo, ele é todo entrelaçado, né? O cravo, ele vai se entrelaçando as pétalas. E então, lembra o laço que as mães têm. Não só com seus filhos, mas principalmente com seus filhos. Então, esse entrelaçamento do como o cravo é as nossas relações e as nossas memórias que nós temos com as nossas mães. Sentem de alguma forma que numa sociedade que celebra o Dia da Mãe e uma sociedade muito comercial também nesse dia, sentem que as pessoas das igrejas, as crianças porventura, ficam um pouco, digamos, confusas com esta diferença entre um primeiro domingo ou um segundo domingo de maio? Sim, porque nas escolas as crianças são preparadas para celebrar a mãe no primeiro domingo
E nas nossas igrejas é no segundo domingo. Às vezes existe esse desconforto, mas acho que a melhor forma é de estender a festa das mães ao mês inteiro. E se em vez de uma festa tivermos duas, com certeza que todos ficarão felizes. É curioso porque no contexto de algumas igrejas, e particularmente creio da Igreja Metodista, o mês de maio vira o mês da família. E então a cada domingo de maio há a participação das mães, dos pais, das crianças, dos avós. É uma prática. É uma prática e, assim, quando a gente vê, o mês passou, né? E aí nós não conseguimos contemplar todas as famílias e as pessoas falam, podemos continuar no próximo mês? Haverá uma possibilidade porque as pessoas querem participar e isso é muito importante, porque envolve toda a comunidade, né? Então é um mês do lar. E aqui em Portugal nós estamos a receber várias pessoas de diversos países, de diversas culturas. Então, essa possibilidade é uma grande riqueza para nós. É interessante lembrar também que Anna Jarvis, há um artigo que diz que ela se arrependeu. É verdade. De ter promovido esse Dia das Mães. O primeiro Dia das Mães foi em 1908, institucionalmente, sim. Né? E por que ela se arrependeu? Foi aprovado pelo Congresso americano o Dia da Mãe. Por que ela diz que ela se arrependeu? Porque a data já estava, em 1908 ou até antes, tornando-se uma data muito capitalista, né? Em que o verdadeiro sentido da homenagem, de estar com as mães, estavam se perdendo. Infelizmente, a gente ainda percebe que isso, desde 1908 para cá, se nós não tomarmos cuidado, o capitalismo, não é, acaba entrando primeiramente nesse sentido. Mas isso já aconteceu no Natal, já começa a acontecer com a Páscoa e com todas as festas, no fundo, que assumem sempre também contornos religiosos e depois contornos seculares. Mas vale ressaltar que temos que ter um cuidado, não é? Claro. Obrigado, porque esta era uma questão importante, porventura para alguns dos nossos telespectadores também, que poderiam ter esta pergunta, porque a comunidade protestante mais tradicional celebra o Dia das Mães no segundo domingo. Eu creio que está um pouco claro a razão pela qual isso acontece. O segundo tema da nossa questão, e aproveitando a presença de duas pessoas que são licenciadas em Teologia, duas pessoas que estão envolvidas ou estiveram envolvidas em formação ou estão neste momento, é falar um bocadinho sobre a importância da formação teológica na vida da Igreja. Havia uma expectativa de que o século XXI fosse um século arreligioso ou de pouca ligação com o religioso. A verdade é que isso não acontece. Há uma busca incessante de uma espiritualidade que não se percebe qual é muitas vezes sincretista, mas que levanta desafios à Igreja, que coloca interrogações. É nesse âmbito que a questão da formação, não apenas dos pastores, não apenas das ordens ministeriais da Igreja, mas também dos leigos, é importante? Claro, porque hoje, como em todos os tempos, mas hoje especialmente, a Igreja tem que ter a capacidade de se, como se diz em italiano, aggiornar, se atualizar e de se refazer e repensar a teologia em torno, nomeadamente, da Bíblia e daquilo que são os valores cristãos. Porque a todo momento, lá está, no mundo secularizado, há cada vez mais pessoas que vão em busca de uma presença de Deus numa comunidade e procuram e entram numa igreja. E todos temos que ter as ferramentas para explicar a nossa fé, o nosso cotidiano e em que é que baseamos realmente a nossa vivência como cristãos. Portanto, diante de nós próprios, como filhos de Deus, como membros da comunidade de Cristo, a nossa formação tem que ser constante. Porque assim como Jesus foi marcado como rabi, como professor, como aquele que ensina, o seu ensino foi os aspectos mais marcantes do seu ministério, se nós não estivermos constantemente a sermos ensinados por Ele, através da palavra, através do Espírito Santo, nós ficamos congelados no tempo e perdemos a nossa ligação
com esse vai e vem, que é de Deus nos acordar toda manhã, como dizia Isaías, todas as manhãs me acorda como quem aprende. E é essa a função do membro, é de estar em constante comunhão e aprendizagem e renovação. Porque todos os dias, por muitos anos que conhecemos a Bíblia e a Igreja, todos os dias, quando abrimos a Palavra de Deus, há sempre ali algo novo que nos salta à mente e que nos diz qual é o caminho que devemos seguir no nosso dia-a-dia. Até porque num mundo... Aliás, isto não é apenas alguma coisa que aconteça com a teologia e com a reflexão teológica, com o discurso acerca de Deus, acontece em todas as outras áreas, supostamente científicas ou não, é que vivemos num mundo de muita informação, que às vezes não quer dizer também desinformação. Então, eu creio que é absolutamente necessário que o cristão saiba dar razões da sua fé e tenha uma convicção muito clara daquilo que é a sua doutrina, o pensar da sua própria Igreja. E nessa busca também, e também nesse sentido, eu gosto muito da expressão, e não só da expressão, mas da realização da teologia do caminho, porque a teologia se faz no caminho. Se nós formos olhar para Jesus, como bem a Miriam falou, essa busca, e Jesus ali sendo o mestre, o rabi, ensinando o caminho, ele estava ali a olhar a realidade das pessoas. E hoje em dia há muitas informações mesmo, há muitas questões, mas se nós não olharmos para a nossa realidade e não olharmos para o texto bíblico, a entender que existia uma realidade, uma cultura, uma maneira de ser, a Bíblia é sim, sim, não, não, claro, mas nós temos que entender qual é a realidade, qual é essa busca e como Deus está a falar conosco hoje, século XXI, a querer e quer nos ensinar nessa teologia do caminho. Até porque o desafio da Igreja é o de estar em permanente confronto com a contemporaneidade e os desafios que ela coloca. Não perceber o contexto significa ter uma resposta que não se insere no tempo e que provavelmente não chega ao coração das pessoas. E que por vezes é contra a cultura. A Igreja por vezes fala contra o espírito do tempo. E aliás, Jesus foi marcado por marcar a diferença. e foi esse marcar a diferença, né? Mas na verdade vos digo, há aqui um aspecto que temos que ir buscar a raiz da fé, do fundamento, para que possamos ver em perspectiva a tendência do tempo em que estamos e se é esse o caminho que Deus quer que nós façamos ou se nós temos que fazer um caminho à revelia, às avessas do mundo em que estamos e suportar as consequências de sermos, por vezes, desconfortáveis ou até considerados hostis àquilo que o mundo, por vezes, à nossa volta nos quer fazer. E a importância dessa formação teológica, não só para pastores, pastoras, diáconos ou diaconisas, mas essa importância ela se faz mesmo em nós mostrarmos, então, essa riqueza que tem do contexto, do texto literário, do texto bíblico, em contrapartida com a nossa realidade. Com a realidade de cada um de nós. Com que cada um de nós temos. Fazermos a aplicação na nossa vida para que essa aplicação também nos transforme, ou seja, não falarmos apenas no vago e nós continuarmos com a nossa vida como se não tivéssemos tido formação. A nossa formação implica com a nossa vida, com a nossa consciência, com a nossa visão. Claro. Até porque, não sei se é a vossa experiência, mas por vezes lidamos com pessoas que não têm propriamente uma formação religiosa, no sentido que não passaram pela igreja. Alguns deles não entraram sequer nunca numa igreja. Mas quando falamos com essas pessoas, elas têm alguns conhecimentos que nos surpreendem. Por acesso a livros, a informações, eles conseguem ter um conjunto de informações que, à partida, nós julgávamos não estarem presentes nas pessoas. E isso confronta-nos,
porque se não estivermos preparados teremos dificuldade para falar. Eu sei que a pastora Patrícia, ela é responsável pelo IBTM, da Igreja Metodista, o Instituto Bíblico e Teológico Metodista. Foi com este propósito que foi criado? Sim. O Instituto ele vem já há 40 anos. Era um centro de estudos e aí ele não teve um tempo determinado. Teve algumas pausas necessárias e hoje, então, nós temos o resultado do Centro de Estudos Bíblico Metodista, o Instituto Bíblico Metodista. Nós temos pessoas da Igreja Presbiteriana, temos pessoas do Brasil, temos pessoas aqui de Portugal. Nós temos esse cuidado também, além de ser um Instituto Metodista, ter esse cuidado de ter a proposta de um ensino teológico em que nós olhamos ali para o texto bíblico e aí não vamos ver separadamente as doutrinas, num primeiro momento. Nós vamos ver o texto no geral. Não é uma reflexão marcada pela denominação, mas é uma reflexão teológica abrangente. Isso. Então, nós entendemos o quão importante é, e até para nós, já pastores e pastoras da Igreja Metodista, no caso, é um espaço de uma formação continuada. Porque nós temos que nos atualizar e temos que continuar nessa nossa proposta, na nossa vocação. Então, é um espaço riquíssimo, é um espaço que hoje nós contamos com uma parceria da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, em qual nós temos esse caminhar e também da Igreja, professores da Igreja Presbiteriana, em que nós primamos, então, por essa formação teológica, nessa unidade que nós podemos ter e fazemos esse caminho juntos. E creio certamente que quanto maior for a formação, quer dos ministros, quer do povo de Deus, certamente mais fácil será para um cristão dar o seu testemunho com capacidade de, não diria de convencer, porque não somos nós que convencemos ninguém, em última análise sabemos que a ação é do Espírito, é graça a Deus que opera. Mas pelo menos um testemunho que é marcado por uma contextualização, como foi referido, que ajuda as pessoas a descobrir que, no fundo, tudo é um processo e no qual as pessoas podem ter acesso. Exato. Muito bem, foi um prazer ter-vos connosco. O nosso tempo passa muito rapidamente. Agradeço as vossas palavras, contextualização do Dia da Mãe, um pouquinho sobre esta questão da formação e da importância da informação. E começa muitas vezes pelas mães. E começa muitas vezes pelas mães, é verdade. Susana Wesley. Na tradição metodista, Susana Wesley é uma referência, como as duas conhecem bem. Obrigado, então, uma vez mais pela vossa presença. Eu contarei com o vosso apoio, com a vossa disponibilidade em próximas oportunidades. Obrigada. O nosso programa chegou ao fim. Nós voltaremos em breve e o nosso desejo é o desejo de sempre. Até ao nosso encontro. Fiquem bem, fiquem com Deus.